Amigos de Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar. Bem-vindos aos Simpelos em La Língua de Bíblia Libre. Qual é o falso profeta mais falso de toda a América Latina unida? Levando em conta que temos profetas muito falsos, como o profeta do Japão, que na verdade é peruano, ou como Rafael Ramírez, ou como Esther Barranco, toda essa quantidade de mentirosos e falsos profetas que ficam dizendo que Deus falou quando Deus não falou nada. Mas, levando em conta a quantidade enorme e o nível de falsidade desses profetas, o pior de todos é, sem dúvida alguma, o senhor Diony de la Rosa. Diony de la Rosa, o dominicano, que tem quase 500 mil de inscritos no YouTube. Sim, senhores, 500 mil, dizendo coisas absurdas, manipulando as informações. Porque é um homem bastante informado e o que ele faz é mais ou menos calcular o que é mais provável de acontecer. Depois ele coloca isso de forma enigmática e diz coisas que mais ou menos poderiam significar, não é? Percebo que algo está acontecendo na Venezuela, como se tivesse chegado a sua hora. Venezuela. Vejo algo ruim para Maduro. Conhecendo as circunstâncias contextuais, ele acaba dizendo esse tipo de coisa. E algumas coisas parecem que se cumpriram, porque de fato ele falou em termos genéricos e falou de maneira geral. E as pessoas, no meio do seu pouco discernimento, aqueles que o seguem, vão acabar acreditando nessas mentiras absurdas. No entanto, estou absolutamente convencido e não tenho a menor dúvida de que esse homem é um falso profeta. Ele não é um verdadeiro profeta do Senhor. Deus não está falando por meio de Diony de la Rosa em nenhum sentido. E vou tentar demonstrar por quê. A razão pela qual vou demonstrar isso é porque esse senhor agiu de forma covarde. E ele fez com que alguns dos nossos vídeos do YouTube fossem removidos, mas em breve estarão de volta à plataforma, porque outros já tentaram fazer isso antes e falharam. Mas esse senhor está fazendo isso porque não tem argumentos. Porque quando um falso mestre e falso profeta como esse se vê encurralado, ele não tem como demonstrar biblicamente que eu estou errado. Não é porque eu saiba tudo, mas porque eles não sabem nada. Porque eles não estão explicando a palavra de Deus, porque não fazem exegese, porque falam a partir do misticismo, do místico, mágico, maravilhoso, da ilusão, dos saberes ancestrais, na verdade, e dos desejos das pessoas, do coração humano corrupto que busca saber o futuro e ter previsões e que gosta do sensacionalismo, do escatológico, do que soa como morte e desastre. Vem um tsunami, vem um furacão, vem um asteroide, vem um terremoto, todas essas coisas eles adoram, eles ficam fascinados, eles têm vontade de que o mundo acabe, literalmente. E que acabe com uma tragédia bem dramática, no melhor estilo de Hollywood. É isso que as pessoas adoram, por isso, senhores falsos como este, vendem. Vendendo suas mentiras e suas falsidades, aproveitando-se do pouco discernimento e do pouco estudo bíblico da maioria das pessoas. E é assim que esse homem manipula e diz suas falsas profecias. Falsas profecias, como quando afirmou que em 2024 haveria um terremoto e tsunami no Japão. Algo que ocorre quase toda semana no Japão. Sim, mas não aconteceu nada enorme ou gigantesco. Quando falou do terremoto no Panamá, que também é frequente no Panamá, não ocorreu um grande terremoto no Panamá, graças a Deus. Ou como quando falou das inundações em Honduras, algo que é frequente em Honduras, mas não aconteceu nada terrível no ano em que ele afirmou isso. Coisas assim. O incêndio fatal de Nova York de 2024 não aconteceu. Não se cumpriu. Não ocorreu um grande incêndio em Nova York, apenas incêndios em vários locais, como todo ano. Então tudo isso é um monte de mentiras, especulações sensacionalistas, dramáticas, que levam as pessoas a seguir ele. Sem argumentos, ele tenta apenas derrubar nossos vídeos. Eu o convido, senhor Diony de la Rosa. Venha conversar com a Bíblia na mão, irmão. Não com visões, misticismo ou mentiras. E espiritualismo. Este senhor não é espiritual, é espiritualista. E há uma diferença entre uma coisa e outra. Manipula as emoções e as sensações.
Deus fala com ele mais que com Isaías, Jeremias e Daniel juntos. Se você analisar as profecias dos grandes profetas de verdade, dos profetas que escreveram as Escrituras, a Bíblia, você vai perceber que durante muitos anos, eles no final não recebiam tantas profecias, porque passaram muitos anos recebendo a revelação de Deus. Se esse Senhor registrasse todas as profecias que diz ter recebido de Deus, já teria um livro maior que a Bíblia. Em poucos anos, pois o homem é jovem. Isso mostra novamente que ele foge do padrão, do que é um verdadeiro profeta do Senhor. Mas vamos analisar os 3 critérios essenciais de um profeta para entender por que Diony de la Rosa não é um. Primeiro, este Senhor não submete suas profecias ao padrão bíblico. Ou seja, eu não posso dizer que uma pessoa é profeta de Deus se ela não me prega a palavra de Deus. Sem palavra não há profecia. Não há profecia. Esse homem tem algumas pregações bem ruins, porque de exegese ele não entende nada. Ele não tem a menor ideia de como fazer a divisão de um esboço ou de um texto bíblico. Ele não sabe fazer isso. Ele não conhece nada dos princípios de hermenêutica básicos. Ele não sabe, e por isso muitas vezes prega coisas contrárias às Escrituras. E quando um profeta me diz uma profecia, e mesmo que a profecia se cumpra, como diz Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 4, mesmo que se cumpra, mas me leva a adorar um Deus diferente do Deus da Bíblia, então eu não posso acreditar nele. E é isso que esse homem faz. Finalmente, as profecias dele não levam à glorificação do Senhor, elas levam ao medo. Elas fazem com que as pessoas fiquem assustadas. Elas levam à especulação escatológica, mas não à adoração e glorificação do nome de Cristo. Em segundo lugar, suas profecias evidentemente não apontam para Cristo. Apocalipse, capítulo 19, verso 10 diz: Eu me prostrei aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse: Olha, não faças isso, pois eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este é um verdadeiro profeta. Estou falando do apóstolo João. Não um profeta ao estilo do Antigo Testamento. Ele não era um profeta de ofício. Seu ofício era apóstolo. Mas como ele teve a revelação, ele profetizou. E ele entende que a profecia, como o anjo lhe diz, se fundamenta em glorificar a Deus. Toda profecia aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Você observe todas e cada uma das profecias. Seja a destruição da Babilônia, seja a destruição da Assíria. Mesmo que sejam as profecias de desastres que existem no Antigo Testamento, todas elas apontam para Cristo, para a segunda vinda de Cristo, para uma primeira vinda de Cristo, para o juízo escatológico. Tudo aponta para Cristo. Mas as profecias de Diony de la Rosa não indicam nada. Apontam para um Deus que simplesmente quer destruir só porque quer destruir. Quer destruir por causa do pecado, mas nunca dá a resposta para isso. Não precisamos de mais profecias de destruição, pois já temos a palavra profética mais segura, a palavra de Deus. Aí está tudo o que precisamos completamente para a salvação e santificação. Mas claro, isso não vende. Isso não vende como dizer, eu sei o que vai acontecer amanhã, vai cair um asteroide. E coisas absurdas e ridículas como as que esse senhor diz. Em terceiro lugar, um verdadeiro profeta de Deus, tudo o que ele profetiza tem que se cumprir ao pé da letra. Se não cumprir exatamente, não é um verdadeiro profeta do Senhor. Isso está claro em Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Se o profeta vier e anunciar algo, e isso não se cumprir, com presunção falou tal profeta. O mais impressionante de tudo é que mais adiante diz exatamente que esse profeta não vem da parte de Deus e não devemos temê-lo. No capítulo 13, no versículo 5, nos mostra que se um profeta ou um sonhador, porque entre outras coisas esse Senhor tem os 9 dons, segundo ele, e ele interpreta sonhos, interpreta línguas, tem visões, profetiza, dom de ciência, de tudo. Quer dizer, Paulo não é ninguém ao lado desse homem, não é ninguém, irmão.
Além disso, ele tem uma arrogância. Você já viu? Ele coloca uma coroa como se fosse um rei e se autodenomina o profeta da América. Mentira. Ele é um mentiroso. Mas o que diz Deuteronômio 13 é que esses falsos profetas, quando sua profecia não se cumpre, deveriam morrer. Não está só em Deuteronômio 13, mas também no 17. Eles deveriam ser apedrejados, lapidados, morriam assim. Obviamente, não estamos sob a lei, não vamos apedrejar fisicamente ninguém, obviamente. Ele tem o direito de dizer suas mentiras e suas falsidades, mas nós temos o direito de desmenti-lo. E como material jornalístico, temos a possibilidade de argumentar usando as palavras dele, como qualquer telejornal, onde mostram as imagens das pessoas que fazem declarações públicas para desmentir, comprovar ou simplesmente mostrar a notícia. Isso é feito em todos os telejornais, em todos os sistemas de comunicação, faz parte do jornalismo ouvir a fonte direta. Nós não usamos as fontes diretas para nos aproveitarmos delas, mas sim para demonstrar e argumentar que o que estamos dizendo não parte da nossa subjetividade e para que as pessoas possam ouvir o que essas pessoas dizem. Se você assistiu aos nossos vídeos, percebeu que esse homem simplesmente fala com presunção. E o que é que nós temos que fazer? Bem, obviamente não apedrejá-lo, mas sim denunciar o falso profeta. Dizer isso com veemência. O Senhor nos manda, nos instrui a provar os espíritos para ver se são de Deus. E esse homem não se encaixa nesse perfil básico que acabamos de ver. Ele não submete sua profecia à revelação prévia. Suas profecias não apontam para Cristo. E suas profecias não se cumprem. Portanto, ele é um falso profeta, e um falso profeta está condenado. Por que Deuteronômio manda apedrejá-lo? Porque não é algo de menor valor, não é algo pequeno, não é algo inocente, eles fazem de propósito. Sabe, Johnny de la Rosa, você sabe que é um falso profeta. Você sabe que Deus não te disse nada. E você está se metendo em uma enrascada. Você sabe manipular as pessoas e é expert nisso. E você está pecando. Arrependa-se, Johnny de la Rosa. Porque se você não se arrepender, o Senhor vai te julgar pelos seus atos, pelas suas falsas profecias. E o fim de todo falso profeta é a morte. Quando ele vier, é isso que receberá. Arrependa-se, busque a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Sim, misticismo dá lucro, irmão. Você certamente ganha muito dinheiro. Mas você também acumula condenação para si. Deus tenha piedade deste Senhor. Convido você, ou me convide para seu canal, será um prazer. Conversamos, batemos papo, mas na frente de todo mundo. Bíblia na mão, mas não para debater. Não. Porque é muito fácil chegar e mandar tirar os vídeos dos outros covardemente, simplesmente para varrer para debaixo do tapete o que achamos que é sujeira. Já fizeram vários vídeos sobre mim, Johnny. Não denunciei nenhum sequer. Deixei que falassem. Alguns argumentam, outros falam besteira, outros só mentiras. Mas eu deixo, falem o que quiserem. Por que eu denunciaria eles? Nem Dante Gebel, nem Guilhermo Maldonado, nem Cash Luna me denunciaram. E aí vem Johnny de la Rosa tentar denunciar nossos vídeos. Isso é uma palhaçada. Mas o que eu quero dizer para todo mundo é que precisamos denunciar esse senhor, porque ele está enganando multidões com falsas profecias. E deixando no chão o nome do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho. Porque isso não é o Evangelho. O Evangelho não é ficar anunciando tragédias e desastres. O Evangelho é mostrar biblicamente que precisamos da salvação de Cristo. Somos seres caídos e pecadores, mas Cristo pagou nossa dívida na cruz do Calvário para nos dar vida eterna pela fé nele. Esse é o Evangelho. Todo o resto são enfeites. E respeito os irmãos que acreditam que ainda há pessoas profetizando o futuro. Ok, respeitável.
Mas essa manipulação, isso de inventar uma nova profecia toda semana, isso eu realmente não respeito. Isso é apenas enganar as pessoas descaradamente. O que você acha? Por favor, comente aqui e nos ajude, pois esse senhor já derrubou 2 vídeos nossos. Ele quer continuar apagando os vídeos, mas não vamos permitir. Não, senhores. Compartilhem este vídeo nas redes sociais. E você, Dione? Mesmo sem colocar sua foto, imagem ou vídeos, continuarei falando de você, Dione. Vou seguir desmentindo suas falsas profecias sempre. O tempo todo, porque eu também tenho direito de aparecer nas redes sociais e dizer o que pensamos. O que o senhor acha? Comente aí. Obrigado por participar hoje do Sim Pelos em La Língua de Bíblia Libre.